O Tratikov foi um aplicativo que ajudaria os médicos a fazerem o diagnóstico da Covid, mas que nos poucos dias que esteve no ar, na verdade, estava receitando tratamento precoce para quase qualquer um que o acessasse. Ele foi alvo de algumas das maiores polêmicas na CPI da Covid, como quando o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o aplicativo foi colocado no ar por hackers, sem explicar como esses mesmos hackers veicularam uma matéria sobre o lançamento do aplicativo na TV Brasil. E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e para garantir um tratamento precoce. É o Tratikov, ferramenta desenvolvida por servidores do próprio Ministério. Ou quando a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, acusou um jornalista de roubar o aplicativo após ele acessar o seu código-fonte. Esse aplicativo foi baseado em um projeto acadêmico, o Androkov. Hoje, vamos mostrar um pouco sobre o que era esse projeto, quem eram os seus autores e qual é a revista que o publicou. O artigo científico, que tem esse nome longuíssimo em inglês que você está vendo aí na tela, teve 7 autores. 5 deles são brasileiros e 2 são estadunidenses. Os 2 estrangeiros são o presidente e vice-presidente da Applied Biology, uma empresa farmacêutica que desenvolve medicamentos para a pele na Califórnia. Mas é nos brasileiros que a gente vai focar a nossa atenção. O time é formado por conhecidos defensores do tratamento precoce, que segue sem nenhuma comprovação científica de que realmente funciona. O autor principal, o endocrinologista Flávio Cadegiani, deu uma entrevista à jornalista Leda Nagli em janeiro de 2021, onde ele compara o medicamento ivermectina, ineficaz no tratamento ou prevenção de Covid, à vacina. Eu acredito que é da mesma forma que a vacina. Ela pode, primeiro que a ivermectina, o pessoal discute muito quinzenal, aqui não estou para passar nenhum tratamento, mas se para fazer sentido ela teria que ser, na verdade, semanal, ou a cada 10 dias no máximo. E não o tal do quinzenal. Quinzenal você teria que, eu brinco assim, mas, de novo, a intenção de todo mundo é muito boa, tá? Assim, quem tenta. Mas o objetivo é o seguinte, eu acredito que ela funciona até mais profilaticamente do que como tratamento. Por quê? Porque ela já vai estar presente quando o vírus começar, aí ele não entra. Mas isso aqui é uma mecanisticamente explicando. Ela tem o mesmo papel que a vacina, do sentido de, mesmo que você venha pegar, ela seja mais leve. Ele chega a dizer que, na sua opinião, não receitar o tratamento precoce seria má prática por parte dos médicos. Ao meu ver, tá? Eu não posso impor essa opinião, existe má prática médica na não prescrição nítida. Flávio também sugere que somente os testes in vitro já deveriam ser suficientes para justificar a prescrição de medicamentos em uma situação como a da pandemia. É importante lembrar que a imensa maioria das substâncias testadas in vitro não funciona no organismo humano. Um medicamento que é ingerido por uma pessoa precisa passar por um longo processo que envolve ser absorvido, resistir aos processos de transformação que ocorrem no nosso organismo, chegar ao seu local de ação, ser eliminado depois de fazer o seu trabalho e tudo isso sem causar mais danos do que os benefícios que ele traz. Se fosse para simplesmente tratar algo que mata o vírus fora do organismo como remédio, todos estaríamos salvos pela cervejinha no final de semana. Afinal, todo mundo sabe que o álcool mata o vírus. Aqui no Meteoro, a gente já falou sobre como um medicamento sabe o que deve fazer no corpo. E você pode ver esse vídeo depois desse aqui, mas só se você quiser. O endocrinologista também critica a exigência do processo de revisão por pares por parte dos periódicos científicos. Esse é um processo no qual outros cientistas revisam, apontam falhas e pedem modificações nos artigos antes que eles sejam publicados, e é essencial para garantir a qualidade dos trabalhos científicos. Mas para Flávio, esperar que um artigo passe por esse processo seria um atestado de burrice. Quando você tem o preprint também, que você dá um atestado de burrice, para a pessoa falar assim, eu sou burro, eu não consigo ler um artigo, eu preciso que alguém avalie para mim, eu preciso recebê-lo supostamente pronto.
Entre os coautores do artigo está o infectologista Ricardo Zimmermann. Ricardo já foi acusado de propagar fake news através de um vídeo no qual teria distorcido os dados do epidemiologista britânico Neil Ferguson para provar que o isolamento social não funciona. A gente está sendo cuidadoso na forma de dizer isso porque ele processou o jornal Zero Hora por veicular uma matéria sobre esse caso. Em uma entrevista para a Jovem Pan News, Ricardo também alegou que existem evidências científicas que comprovam a eficácia do tratamento precoce. Então, não gostou da hidroxicloroquina porque determinado político segurou na mão? Tem ivermectina, nitazoxanida, bromixina, várias opções que a gente pode usar em combinação. Um trecho dessa entrevista viralizou após ser compartilhado pelo perfil do Instagram de Luciano Hang, o dono da Avon. Mas se você for tentar acessar o vídeo lá agora, vai ver que essa informação ganhou o selinho de fake news. Olha, é o Instagram que tá dizendo, não é a gente não, tá? Em novembro de 2020, ele foi contratado pelo Ministério da Saúde para escrever uma cartilha sobre o tratamento precoce. A cartilha foi escrita e paga, num valor de R$30 mil, mas nunca foi lançada. Ricardo, junto com os outros 2 coautores do estudo, o psicólogo Bruno Campelo e a biomédica Ruth Pereira e Costa, também assinaram uma nota técnica do Ministério Público Federal em Goiás recomendando o tratamento precoce. Em janeiro de 2021, o mesmo trio integrou a Missão Manaus, uma comitiva de profissionais da saúde levados para Manaus no evento de lançamento do Tratikov para falar sobre o tratamento precoce em várias unidades básicas de saúde da cidade. A viagem custou quase R$50 mil para os cofres públicos e hoje é um dos focos do processo de improbidade administrativa apresentado pelo Ministério Público Federal contra Pazuello. O estudo que inspirou o Tratikov, na verdade, foi o 5º de uma série de outros estudos do projeto Androkov, que visava testar a eficácia de medicamentos que bloqueiam os hormônios masculinos na prevenção de Covid. O uso desses medicamentos já foi abordado em um vídeo aqui do Meteoro, e você pode ver depois desse aqui, mas de novo, só se você quiser. Nos primeiros 4 estudos, a equipe de Flávio testou coquetéis de medicamentos para o tratamento precoce de Covid. Os coquetéis incluíam diferentes combinações entre medicamentos, como a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina e a nitazoxanida, mais conhecida como Anita, e inibidores de testosterona, como a espironolactona, a dutasterida e a proxalutamida. No 5º estudo, que foi o que inspirou o Tratikov, foram usados os dados que já haviam sido colhidos nos trabalhos anteriores para criar um protocolo de diagnóstico. É interessante notar que os 4 estudos iniciais foram todos publicados na forma de pré-print, um formato de publicação que visa disponibilizar o artigo rapidamente e que, por isso, não passa por revisão por pares. Bem, a gente já viu o que o autor pensa sobre essa revisão, né? Muita gente nas redes sociais apontou para o fato de que os pesquisadores teriam oferecido o tratamento precoce como pagamento para os voluntários da pesquisa, inclusive usando postagens de Flávio no Instagram como evidência. Mas ele já explicou em várias ocasiões que o tratamento precoce, na verdade, era parte do coquetel que estava sendo testado nos experimentos. De fato, a regulamentação que rege os testes clínicos no Brasil deixa claro que os voluntários não podem ter nenhum custo com sua participação em experimentos. Então era obrigação da equipe de Flávio pagar pelos medicamentos. Parecia não haver nenhum problema ético nesse ponto, até a equipe da BBC News Brasil ter acesso aos registros dessas pesquisas na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, principal órgão responsável por garantir a ética de experimentos em seres humanos no país. Todas as pesquisas com voluntários humanos têm que mandar um protocolo detalhado de como serão realizadas ao CONEP, para que ele seja avaliado por um grupo de pesquisadores independente que garantam a segurança e a necessidade da pesquisa. Pode parecer apenas burocracia, mas esse processo é necessário para garantir a integridade daqueles que se voluntariam para esse tipo de experimento. Os documentos obtidos pela BBC News Brasil mostram que o projeto enviado pela equipe do Androkov previa que, além dos inibidores de testosterona, os voluntários receberiam ivermectina ou azitromicina.
Flávio não tinha autorização do órgão para receitar medicamentos como Anitta para os voluntários, mas os anúncios que ele próprio postou no Instagram indicam que isso pode ter acontecido. Outro ponto em que o código de ética pode ter sido comprometido foi na própria publicação do 5º artigo. O artigo cita os números de registro no CONEP e no Clinical Trials, uma plataforma internacional que registra testes clínicos. Mas o registro no Clinical Trials não indica o desenvolvimento do protocolo de diagnóstico, mas sim o teste da proxalutamida. E, de acordo com a BBC News Brasil, o registro no CONEP seria para o teste da dutasterida. Flávio usou o registro dos experimentos anteriores para desenvolver o protocolo diagnóstico. Não existe nada de errado em usar dados obtidos em experimentos anteriores para a realização de novas pesquisas. Isso é bem comum na ciência. Mas essas novas pesquisas também precisam ser aprovadas pelas comissões de ética, até para garantir que os dados dos voluntários não sejam usados de maneira antiética. O CONEP deixa claro que as únicas pesquisas que não precisam desse tipo de aprovação são aquelas que se baseiam em dados de acesso público. Parece que, no final das contas, o experimento que deu origem ao Tratikov sequer tinha autorização para acontecer. Diante de tudo isso, o coordenador do CONEP, Jorge Venâncio, declarou que iria solicitar uma justificativa aos autores do estudo para que eles explicassem essas possíveis irregularidades. A investigação do CONEP ocorreu de maneira sigilosa, mas a jornalista Malu Gaspar teve acesso a um relatório que mostrou uma grande quantidade de falhas nas pesquisas, especialmente na que testou o medicamento proxalutamida. O estudo, que deveria ter sido realizado em Brasília, acabou sendo transferido para Manaus. Também deveria ter sido realizado no modelo duplo cego, em que nem o pesquisador nem o paciente sabem se está sendo administrado o medicamento ou um placebo, para não enviesar o estudo, mas isso não aconteceu. O estudo previa administrar o medicamento em 300 pacientes moderados, mas na verdade o deram para mais de 600 pacientes em estado grave. Mas o que chama mais atenção foi o alto número de mortes entre os voluntários. Os pesquisadores falaram inicialmente em 141 mortes, depois mudaram o número para 170 e finalmente para 200, levantando suspeitas de que nem eles próprios sabem quantos morreram. Isso deveria ter sido suficiente para que o estudo fosse interrompido por um comitê independente que o supervisionava, mas isso não aconteceu. Esse comitê não deveria ter ligação alguma com os autores, para evitar conflito de interesses na decisão de interromper o estudo. Segundo a plataforma Clinical Trials, esse comitê era liderado pelo presidente da Applied Biology, Andy Goren. Espera, esse não é o cara que era um dos autores dos artigos? Como ele poderia liderar um comitê sem ligação com os autores se ele próprio foi autor dos 5 artigos do projeto Androkov? Pois é. Diante de um número tão alto de irregularidades, agora esse projeto vai ser investigado não só pelo CONEP, mas pelo Ministério Público do Amazonas. O artigo do Androkov foi publicado numa revista científica chamada Curious. O Curious é uma revista polêmica, uma busca rápida no ResearchGate, uma espécie de rede social de pesquisadores, provavelmente a única em que a publicidade te oferece livros sobre cultivo de células em 3D, vai revelar páginas e mais páginas de discussão sobre se a revista é confiável ou não. A razão dessa polêmica é que o processo de revisão por pares deles funciona de um jeito diferente da maioria das revistas. Parece que tudo nessa história sempre volta para a revisão por pares. Como a revisão envolve analisar em detalhes um artigo científico e isso normalmente é feito por um pesquisador bastante ocupado que não está recebendo nada por isso, esse processo costuma demorar bastante, normalmente meses. Para isso, o editor da revista vai escolher a dedo os pesquisadores para que eles sejam realmente especialistas no assunto do artigo que vão revisar. O Curious criou um modelo diferente, no qual ele envia o artigo para um número bem grande de revisores ao mesmo tempo e encerra o processo de revisão assim que acumular o número mínimo de revisões completas. Isso, sem dúvidas, torna o processo mais rápido, mas também levanta questionamentos de quão confiável essa revisão realmente é.
No caso do artigo do Androkov, essa revisão realmente foi muito rápida. Na verdade, ela começou no dia 3 de janeiro de 2021 e terminou no dia 3 de janeiro de 2021. Pera, não levou nem um dia? Também é difícil estimar o impacto das publicações do Curious. Em outras revistas, um artigo quase sempre é acompanhado de dados como o número de citações por outros artigos científicos, o que dá aos pesquisadores uma noção rápida sobre a aceitação daquele artigo ou não pela comunidade científica como um todo. Em vez disso, o Curious criou sua própria métrica na qual os usuários do site podem dar notas para os artigos. O problema disso é que essas notas refletem apenas a visão de quem usa o Curious, não da comunidade científica como um todo. Para completar, o Curious não está listado no Directory of Open Access Journals, o DOAJ, um banco de dados de revistas de acesso aberto confiáveis. Isso é importante porque as revistas de acesso aberto cobram bastante do autor para publicar seu artigo, e isso gera um incentivo a publicar o maior número de artigos possível e assim lucrar mais. Muitas revistas começaram a publicar em qualquer coisa. São as chamadas revistas predatórias. O Meteoro já fez um vídeo sobre isso e você pode adicionar a playlist que já está se formando, mas sempre só se você quiser. O DOAJ surgiu como uma base de dados onde você pode checar se aquela revista na qual você quer publicar é confiável. A base já conta com mais de 15 mil revistas que publicam com acesso aberto e são consideradas confiáveis, mas o Curious não está lá. Outro lugar que pode ser checado para conferir a qualidade de uma revista é o Retraction Watch, um blog que dá notícias sobre artigos científicos que foram retirados do ar por vários tipos de problemas. Uma busca pelo Curious mostra uma série de notícias sobre retratações por plágio, problemas éticos, fraude na revisão por pares, entre outros problemas. Diante de tudo isso, fica claro que o Tratikov foi baseado em um artigo científico escrito por conhecidos defensores do tratamento precoce, publicado em uma revista controversa e que será investigado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Combina bem com a gestão que o atual governo está dando para a pandemia. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela está sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e às vezes de outras coisas também, pode seguir ela lá, @lentevermelha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí a Isabela acompanhada do Matheus, que ganha dela a mensagem que segue. Meu amor, nesse mês de junho, faz 6 anos que decidimos caminhar de mãos dadas e desbravar o mundo juntos. Então resolvi fazer uma surpresa e declarar o meu amor por você em um dos nossos canais favoritos. Obrigada por ter me apresentado ao Meteoro e a tantas coisas boas dessa vida. A vida é boa com você ao meu lado. Te amo muito. Beijo, gente. Valeu!